Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, como sempre, às 19 horas, com o nosso portfólio Fontes Primárias, que é uma realização do nosso canal e do ACOL, o Museu Allan Kardec Online, cujo curador é Adair Ribeiro, que está aqui comigo sempre, todos os domingos, mas hoje é uma noite muito especial, a noite em que Adair vai ser apenas um coadjuvante do nosso programa, porque a gente está tendo aqui a honra, a alegria, a satisfação de receber a querida pesquisadora, como Adair, como Carlos Chet, como Charles Kemp, como Lira, a querida Luciana Farias, do portal do projeto Obras de Kardec, e a gente vai conversar hoje sobre as edições comparadas do projeto Obras de Kardec. Não é? Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, claro, primeiro é as damas. Pessoal, até aqui na entrada do Zoom, a Daí pediu o link primeiro, mas eu passei para a Luciana, é claro, não é? Aqui sempre primeiro as damas, né? Então, Luciana, que alegria, que satisfação. Tudo bom com você? Boa noite, Bruno. Tudo bom? Tá tudo ótimo aqui em Salvador. E eu queria saber como é que estão as coisas aí em Recife. Está tudo bem? Porque agora a gente está com um amigo, né, sudestino e nós do Nordeste, né, fazendo aqui essa parceria. Aqui na nossa região, Luciana, sempre 29 graus, 30 graus, né? Um solão, a natureza em festa, né? O Marco Zero aqui bom para mergulho, viu, Luciana? E que os mergulhadores ficam com inveja dos mares daqui, tá uma maravilha, mas é uma alegria, viu, Luciana? Uma satisfação. Olha, essa semana, agora, viu, o seu clube, o Bahia, perdeu aqui para o Esporte Clube do Recife, né? Que coisa Mas, triste, né? menino, como é que você traz esse assunto? Complicou. Complicou, me entristeci agora. Um dia, uma noite, você conversando comigo, me disse que gostava do Bahia. O Bahia não está com essas coisas todas, não, viu? O tricolor está caindo, mas a gente não abandona, não. A gente continua firme, forte, fiel. Já foi tricolor de aço, viu? Parece que não mais. Continua sendo, 2 estrelinhas ali, para nossa alegria, para nossa satisfação. Luciana, agora deixa eu introjetar esse coadjuvante. O querido Adair Ribeiro, aliás, eu devo tudo ao Adair. Luciana está aqui porque a Adair trouxe essa surpresa. Eu não acreditei, eu fiquei em suspenso, né? Semana passada, como ele me disse a novidade, né? Aí já entrou o Carlos Sete no Zap, já sabia. Semana que vem vai ser muito bom. Eu digo, meu Deus do céu, né? Adair, querido, que presente. A gente faz que nem Dona Heloísa, né? Não mereço, mas agradeço, meu irmão. Tudo bom, Adair? Como vai você? Oi, Bruno, boa noite, pessoal. Oi, Lu, tudo bem? Cara, foi uma vitória, né? A gente conseguiu trazer a Luciana Faria para vir falar com a gente, bater um papo, no nosso Fontes Primárias número 16, completando 4 meses, né? E, cara, tô feliz, tanto quanto você ou mais. Então, tô louco para ver o que a Luciana vai trazer para a gente aqui. E passa a palavra para ela e vamos começar o Fontes Primárias 16. Vamos lá. Ok, obrigada. Luciana, só uma coisinha, né? Tem aquele ditado que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. A gente no Espiritismo aprendemos que não é por trás, é do lado, né? Mas agora, do mesmo jeito, mesmo. Até o dia de hoje, por trás desses pesquisadores marmanjos, havia uma grande mulher, até o dia de hoje. Agora é do lado. E se brincar, vai passar a frente. Luciana, querida, com você, a comandante da nossa jangada hoje é Luciana Farias, graças a Deus. Opa, essa jangada vai sair para o mar é agora. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, vamos lá. Hoje, o assunto da noite são as edições comparadas das obras de Kardec. Esse logo aqui, o Obras de Kardec, é um projeto
que eu iniciei em 2019, né? Eu tive a ideia e, para minha alegria, várias pessoas se uniram nesse mesmo ideal, nessa mesma proposta. Então, eu não posso falar do projeto sem falar destes dois queridos aqui, do CSI e do ACOL, que, como a gente pode ver pelos logos, nós temos algumas coisas em comum. Primeiro, o próprio Kardec, né? E segundo, as ideias dele, o trabalho dele, a luz que ele deixou no mundo e que depois foi continuada, né? Seguida pelos continuadores. Então, o assunto espiritismo pautado em Kardec é uma coisa que nos une. Mas tem uma coisa interessante, porque nós três somos muito diferentes. O Carlos, ele é bem objetivo, bem metódico, bem organizado, bem direto ao ponto. O Adair já é aquela pessoa mais minuciosa, ele descreve bastante as coisas, fala de todos os detalhes, com ele não passa nada. E eu sou a pessoa que eu gosto de contar história, Bruno, então normalmente eu estou por trás, você falou bem, eu estou nos bastidores, participando junto com ele para contar a história do nosso trabalho em conjunto. E não são só nós três, não. Tem várias outras pessoas também envolvidas. Ao longo da apresentação eu vou falando das coisas e das pessoas, né? E aí a gente vai poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho, que ele tem uma característica que eu considero essencial para o sucesso do que a gente está se propondo a fazer, que é o trabalho solidário e o trabalho sem personalismo. E é interessante porque a gente está sempre falando, o Adair e o Carlos que estão sempre aqui, falando nas lives, nas apresentações para as pessoas, dessa questão do personalismo. Quer dizer o seguinte, aqui fala mais o trabalho, fala mais o resultado. Se foi um, se foi outro, não dá nem para distinguir. Quando chega no final, é um resultado conjunto. É um que lança a bola, o outro que toca para frente, o outro que acha mais um detalhe, e aí deixa de ser um trabalho individual para ser algo de uma coletividade para outra coletividade, que é o nosso movimento espírita. Então, falando um pouco mais sobre o projeto do Obras de Kardec, o projeto ele foi formalmente lançado com a inauguração do portal em 31 de março de 2020. Foi bem próximo da inauguração também do Museu ACOL. E a ideia do portal é poder ter um espaço para que a gente possa compartilhar as informações, um local onde as pessoas possam ir lá e saber o que está acontecendo em termos de pesquisa, em termos de trabalho, pegar o resultado, ter ali o retorno daquilo que a gente produziu. E isso se soma às páginas do Facebook, tanto do ACOL quanto do CSI, né, o História do Espiritismo, onde as informações elas são compartilhadas nos 3 locais, para que amplie, né, o acesso às pessoas. Então, aqui dentro do nosso portal, a gente tem uma série de informações e eu vou começar falando sobre as pesquisas, porque o projeto começou com uma pesquisa, que foram as edições comparadas. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Mas, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo outras pesquisas em conjunto que rechearam a nossa história durante a pandemia, né? A gente começou, de fato, a fazer trabalhos juntos um pouquinho antes da pandemia acontecer. E a gente teve um período muito frutífero. Eu posso dizer que esses 2 últimos anos, a gente tem muita coisa para se alegrar do que a gente alcançou. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Depois, quem quiser conhecer mais, vai no obrasdekardec.com.br e ler mais detalhes, né? Então, uma das coisas que eu trouxe aqui, para dar o exemplo, foi um trabalho que foi iniciado pelo ACOL. Como é que funciona o trabalho entre a gente? Uma de nós 3 tem a ideia, lança a ideia para o grupo e os outros, então, aderem, participam, colaboram, e normalmente isso envolve também contactar outras pessoas. Então, nesse caso aqui, o Adair, olhando os manuscritos, né, aquela série, aquele bando de páginas que ele possui, né, mais de 2.000, se eu não estou enganada, ele achou uma coisa que parecia muito com o catálogo racional. Tinha o nome da obra, o autor, ele já falou sobre isso, acho que já teve em fontes primárias sobre o assunto. E aí, tinha a descrição da obra, então ele falou, para isso aqui parece com o catálogo, vamos pesquisar um pouco melhor, vamos comparar. E aí ele chamou nós 2, eu e o Carlos, para aprofundar no assunto. E a gente, então, foi trabalhando com aquele manuscrito. Do manuscrito, a gente começou a achar
outras obras, outras edições, né, ou versões, para ser mais exata, do catálogo racional encartado em várias obras, e isso terminou com um artigo que a gente fez em conjunto no ELIP desse ano. A gente apresentou, tem a gravação, a gente está aguardando, vai sair também o artigo impresso, né, num livro que o pessoal vai ainda lançar. Então, esse é um dos exemplos de pesquisa que a gente trabalha sempre com as fontes primárias, né? Outro exemplo que é interessante, porque esse aqui não começou numa fonte primária, começou numa fonte secundária, que as pessoas adotam bastante, e elas adotam de tal forma que muita gente pensa que é uma fonte primária, foi um trabalho que o Carlos Sete propôs, que era qual o grupo de estudo dos fenômenos espíritas que forneceu 50 cadernos para Allan Kardec. Então, veja, quem falou isso aqui foi Henri Sauce. Se você vê aqui nesse quadradinho vermelho, tá o que Henri Sauce falou. Ele lançou a ideia de que esses cadernos existiram e ele propôs que um certo grupo teria sido responsável por esses cadernos. Então, a gente partiu desta informação, e por que ela é fonte secundária? Porque Sauce fez uma biografia de Allan Kardec décadas depois. Então, ele não estava durante a história, ele relatou, a partir da leitura de outras fontes, como essa história ocorreu no passado. E aí, em cima dessa fala do Sauce, a gente foi atrás de duas coisas. Essa partinha azul aqui era que outras fontes tinham tocado nesse assunto desse grupo e o que é que eles tinham falado a respeito do grupo em relação a Kardec. E a gente buscou do outro lado aqui, continuando em vermelho, o que é que pessoas, pesquisadores que vieram depois de Sauce, utilizando Sauce como referência, falaram. E é interessante a reflexão que a gente chegou no final. Eu vou só dar uma palhinha aqui, eu não vou contar a história. Quem quiser conhecer, eu convido que abra um site e procure o artigo, né? Mas o interessante que a gente vê nessa imagem é que como há diferenças. Mesmo aqui nas fontes originais que falaram sobre o assunto, a gente vê que não bate exatamente o conteúdo, há pequenas divergências. E à medida que chegou em Sauce, ele já não fala 100% o que tinha sido dito antes, e quem veio depois ainda teve diferentes interpretações sobre aquele fato que Sauce lançou. Então, é interessante conhecer isso, as diversas versões que às vezes uma história ganha. E aí a gente se pergunta, e qual é a história original? Então, é o momento que a gente fala, poxa, legal, a fonte secundária é o que a gente tem, é o que a gente teve durante muito tempo, mas, principalmente agora, onde várias fontes primárias estão surgindo, estão se tornando disponíveis, a gente tem a oportunidade de ir lá conferir. E aí a gente poder dizer, olha, essa história realmente tem um respaldo, ou se a história é nova. Então, esse é um exemplo que eu convido todo mundo a conhecer. Agora vamos entrar no trabalho mesmo, né, que a gente se propôs a falar aqui sobre o Obras de Kardec em relação ao trabalho que gerou a sua criação, que foi as edições comparadas. Quem assistiu no domingo passado à apresentação do Adair sobre as atualizações que Kardec fez nas obras, vai ver como que ele mexia muito nas obras, como ele era uma pessoa que estava sempre aperfeiçoando, tinha sempre uma novidade para colocar. A obra nunca era lançada na sua primeira edição como sendo a definitiva. Normalmente, o próprio processo de estudo trazia as novidades e aquilo ia sendo incorporado ao longo do tempo. Essa era a dinâmica do trabalho. Veja, no próprio Livro dos Espíritos, ele lançou em 57, quando ele chegou em 57, no epílogo, ele fala, olha, eu vou lançar uma segunda obra. Quando chega em 60, no aviso sobre a nova edição, ele fala, eu pretendia lançar uma obra, mas o assunto evoluiu tanto o livro que a gente preferiu atualizar o livro para a coisa não ficar desconexa, ficar conteúdo parte em um livro, parte em outro, e sim, lançar um segundo livro com um trecho do assunto, que foi a questão das manifestações, e daí nasceu o Livro dos Médiuns como continuação da segunda edição do Livro dos Espíritos. Então, fazia parte de Kardec ter essa dinâmica. E onde é que essa dinâmica entra na nossa vida? A gente, quando vai ler a obra, por exemplo, o Livro dos Espíritos, eu gosto desse exemplo porque ele é bem emblemático. Ele começou com 501 questões e depois ele passou para 1019. E aí as pessoas pensam, e eu pensava assim, ao longo do tempo do meu conhecimento sobre o Espiritismo através das obras de Kardec, de que eram 501 perguntas que ele tinha feito e depois ele saiu ampliando, trazendo perguntas novas. Mas a história não é bem assim.
Na verdade, quando ele reestruturou o livro, ele trouxe, sim, muitas perguntas novas, muitas questões, mas ele também tirou questões. E onde é que a gente vê isso no trabalho? O trabalho dessa edição do Livro dos Espíritos, ele não foi o pioneiro. Ele começou aqui com o Gustavo Daré, trocou aqui, Gustavo Daré e Vital Provinel, que eles apresentaram Decodificando o Livro dos Espíritos numa elite. E quando eu comecei a fazer esse trabalho em 2019, eu pensei assim, poxa, será que ninguém já fez? Eu queria saber o que tinha mudado em relação a uma edição e outra, porque eu pretendia fazer uma leitura da codificação na sequência cronológica, eu queria ver a evolução do pensamento do espiritismo a partir de novas informações que iam sendo passadas para Kardec e sendo divulgadas. E aí eu falei, eu não preciso começar do zero, alguém pode ter feito. E eu descobri que eles fizeram, eu consegui o contato do Vital e ele me passou o que eles tinham feito, a planilha, fazendo a comparação entre as questões. E a partir daí eu comecei a fazer meu trabalho. Eu passei 5 meses fazendo esse trabalho, até ele concluir, e no caminho eu tropecei com quem? Com o livro do nosso querido amigo Luiz Lira, os livros dos espíritos, né? Onde ele estava fazendo a mesma coisa. E é interessante, porque ele estava há 10 anos fazendo essa pesquisa. Eu comecei a pesquisa, fiz ela em 5 meses, já direto em cima de uma coisa que já tinha sido feito antes, e casou perfeitamente com o que ele tinha feito. Eu ainda acho uma coisa interessante quando o Lira fala sobre esse trabalho, ele participou do trabalho dessas edições do Livro dos Espíritos, nos 5 meses que eu fiz, ele entrou num momento no caminho e aí estendeu por mais um trabalho de revisão, que ele demorou mais uns bons 4 meses fazendo a revisão do trabalho todo. E eu gosto da fala dele, que ele diz assim, poxa, eu lancei meu livro e mal o livro saiu em dezembro de 2019 e ele já ficou ultrapassado. Ele é muito, muito legal, porque ele diz o seguinte, o livro dele traz a síntese do trabalho em cima de uma tabela que mostra lado a lado, e esse trabalho aqui mostra o texto lado a lado. Então, não só ele mostra que questão está do lado de que questão, aqui você vê a 43 da segunda edição, está junto com a 20 da primeira. Ele mostra isso numa tabela, e você tem que botar as duas edições, um ao lado do outro, ficar abrindo e virando página. E aqui nesse trabalho já está tudo organizado para você ver as duas edições ao mesmo tempo. Então, eu vou abrir aqui, vou pedir licença para trocar na tela, porque eu acho que ele fica mais rico quando a gente folheia o trabalho, né? Então, vamos ver aqui como é que é. Isso aqui a gente está na introdução. Eu estou voltando para o início da introdução para a gente falar um pouquinho de alguns aspectos que tem nessa comparação. Por exemplo, na primeira edição, ele falava que era resposta a várias objeções, essa introdução tinha essa intenção. Depois ele veio o que é o Espiritismo, depois essa resposta também veio no Livro dos Médiuns, e quando ele foi mexer, apesar da maioria do texto da introdução continuar falando da resposta das objeções, Kardec optou por tirar esse título e gerar sequenciais numéricos. Era uma coisa que Kardec gostava de classificar, assim você se referia mais facilmente. Olha, eu estou falando do item 6 da introdução, e assim ficava mais fácil de achar as coisas. Ele era muito organizado, muito didático. E aí a gente, ao folhear a obra lado a lado, a gente consegue ver que coisas surgiram ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente vem aqui para a folha de rosto, a gente vê que filosofia espiritualista foi colocada no topo da folha de rosto. Houve uma mudança no conteúdo. As suas manifestações aqui em vermelho saiu. E entrou o quê? A imortalidade da alma. Não que não falasse da imortalidade, mas provavelmente Kardec achou importante explicitar que fazia parte do conteúdo e que talvez não estava aqui nessa lista, né? Talvez tivesse faltando deixar claro isso para as pessoas. E daí ele fez outros ajustes aqui, a gente consegue ver muitas coisas legais. Lá da filosofia espiritualista, o que ele incluiu aqui? Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, como generalidade, ele trata da doutrina espiritualista, que ele apresenta uma de suas fases. Então, veja, o que é que eu acho fantástico nisso? É que a gente vê a evolução da doutrina e a gente vê também o trabalho de Kardec como autor. Porque, imagina, Bruno, ele fez a primeira versão do livro, aí ele viu melhorias, aí ele mexe lá na folha de rosto, coloca filosofia espiritualista, mas não vai largar solto. O porquê que botou filosofia espiritualista? Ele vem aqui na introdução e inclui um parágrafo e explica. Então, assim, ele vai compondo a obra dele, assim, ele vai contando a história dele. Outra mudança que eu acho bem interessante
aqui, ele descreve o que é o espiritismo aqui neste parágrafo. Ele diz: nós dizemos que a doutrina espírita, ou o espiritismo, consiste na crença das relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Quando ele chega na segunda edição, ele diz assim, ele tira de consiste na crença e troca a tem por princípio. Porque isso é um princípio onde fundamenta tudo. Ele é uma crença? Também é. Mas ele achou que talvez a palavra princípio correspondesse melhor. E eu te digo, ele achou, na verdade eu estou sendo muito ousada. Eu estou colocando o que eu penso que seria o motivo para mexer. Mas por que mesmo ele fez? Só ele sabe. Eu acho que também é uma coisa importante a gente falar com esse trabalho, que a gente vê o resultado, mas não dá necessariamente para saber por que foi mexido. A gente consegue ver o sentido de estava certo, não estava errado, consiste na crença. Mas ele mexeu para tempo princípio e está também certo. E aí eu olho para um lado e para o outro e digo, eu gostava mais do consiste na crença, eu gostava mais de tempo princípio, mas aí é o que eu gosto. É o que eu acho que faz mais lógica. Na cabeça de Kardec passavam milhões de coisas, eu imagino, né? Eu estou pressupondo que passavam milhões de coisas e intuições, e ele, então, procurou ser, como professor que ele era, o mais didático possível, e isso ele fala que muita mudança, ele queria imprimir uma ordem mais didática, então, eu procuro ver essas diferenças e aprender, e poder saborear as duas opções, e aprender mais sobre o Espiritismo, porque ele é uma crença e ele é um princípio. Então, eu acho isso bem interessante. Temos mais aqui alguns exemplos que eu gostaria de destacar. Aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui mais na frente. Cadê? Aqui. Por exemplo, quando começou a primeira edição do Livro dos Espíritos, como é que a informação era captada, né? Os médios psicografavam usando o quê? Prancheta, né? E aí, quando chega aqui, inclui um parágrafo novo na segunda edição, que ele diz que, mais tarde, eles reconheceram que tanto a prancheta não perdeu um cesto. Então, tanto o cesto quanto a prancheta não eram mais do que um apêndice da mão. Então, aqui você vê a evolução do processo de obtenção da informação, trocando da primeira edição para a segunda, onde os médiuns passaram a psicografar como é feito até hoje. E assim tem várias mudanças. Eu vou trazer mais um ponto que eu acho que é interessante também falar. Eu gosto muito desse item 6 aqui da introdução. Aliás, a gente fez um grupo de estudo, eu, a Daí, o Eri e mais algumas pessoas, que a gente estudou essa edição lado a lado e a gente passou muito tempo na introdução, de tão rica que ela era. E uma coisa que eu acho interessante é porque ele diz que aqui está o resumo da doutrina. E o que é que eu vejo aqui no trabalho dele? No resumo da doutrina, você vê que lá no aviso da nova edição ele falou assim, olha, os princípios não foram mexidos. Mas aí você pensa, então o resumo da doutrina não foi mexido, né? Mas aí quando você passa para olhar esse resumo da doutrina, você vê que ele reposicionou uma informação, e se você está vendo que tem espaço aqui, é porque colocou mais texto. Acrescentou detalhe. A parte da ligação ao perispírito só entrou na segunda edição. Aqui na introdução, estava lá no corpo do texto, ele trouxe para cá. E aí o espírito não é uma abstração, foi novidade. Então você começa a ver que Kardec mexeu sim. Aqui, aquele texto que estava lá em cima está aqui embaixo. Então você começa a ver que Kardec mexeu, inclusive no resumo da doutrina. Ele estava sempre aperfeiçoando o texto. Eu vou rolar aqui um pouco mais para baixo para mostrar as perguntas lado a lado, né? Aqui tem os prolegômenos. Aqui tem uma outra coisa interessante para a gente ver. Tem uma nota que ela está reproduzida aqui, ela está na primeira edição, ela foi atualizada na segunda edição, mas na 10ª edição ela foi excluída. E o interessante dessa nota, ou seja, Kardec ficou 9 edições colocando essa nota, na 10ª ele decidiu tirar. E o que é que ele fala nessa nota? Que os princípios contidos nesse livro resultam das respostas feitas aos espíritos, né? E conta um pouco da história. É um assunto interessante. Eu gosto do conteúdo dessa nota. Noleto é uma das pessoas que eu sei que na tradução dele incluiu a nota de volta, fazendo o devido comentário, né, de que aquela nota foi excluída, mas que ele achava importante colocar para as pessoas conhecerem o conteúdo. Então, a gente às vezes encontra surpresas como essas. Essa daqui eu sei que ela vingou até hoje, a gente consegue ver nas nossas traduções. Mas à medida que a gente vai passando pelos livros, a gente vê que tem coisas que a gente perdeu.
No caso do Livro dos Espíritos, tem a tradução da primeira edição, tanto de Noleto quanto de Canuto, então a gente consegue ver os dois, porque inclusive é o que o pessoal mais fala no Espiritismo, de que houve essa grande mudança, mas aconteceu nos outros livros também. Vamos chegar aqui nas perguntas e aí a gente consegue ver umas coisas interessantes que o Lira fala no livro dele, mas fica muito para mim, achei muito mais concreto, muito mais fácil, quando a gente consegue enxergar o texto lado a lado. Veja aqui, ó, a pergunta 3 do livro virou a 7 e mudou a pergunta. A resposta é exatamente igual. A gente consegue ver aqui, ó, marcada entre as aspas, e o comentário, um trecho foi retirado. Mas a gente consegue ver as mudanças, os ajustes que ele fez. E a sensação que eu tive foi o que o Daré e o Cruvinel falaram no trabalho dele, foi que ele, a partir da segunda edição, ele pautou mais na questão do didatismo, da comunicação mais fluida, o entendimento mais fácil dos conceitos da doutrina. Não vem muito ao caso qual foi exatamente a pergunta que foi feita para o espírito, porque, na verdade, essa pergunta pode ter sido feita, inclusive, para vários espíritos, de formas não exatamente iguais e o somatório das respostas que está aqui. Então, eu acho bem legal. No final desse e-book aqui também tem uma tabela onde a gente consegue ver o quanto que entrou e o quanto que saiu das edições. Eu vou falar, mas eu vou deixar que vocês procurem, baixem esse e-book, ele está disponível no site. A gente trabalha com uma editora, vocês podem ir para lá, baixar esse e-book gratuitamente da editora, e poderão folhear e ver por vocês mesmos essas e outras coisas. Então, Bruno, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Ô, Luciana, pessoal, tem uma surpresa, não é? Luciana fez essa demonstração para a gente, maravilhosa. Mas, Luciana, eu quero fazer um convite. Esse nosso programa pode ter um desdobramento a mais. A gente pode, semana que vem, quiçá a outra semana também, você continuar a tua apresentação aqui. Com certeza, Bruno. Essa foi apenas o primeiro e-book de um conjunto de e-books que eu tenho para apresentar, cada um com uma pérola de informação a mais sobre as diferenças entre as edições. Com certeza, aceito o seu convite. Bom, pérolas houveram muitas, né? Mas, Luciana, você não vai se safar. Me permita, já no primeiro programa, você participando aqui, de uma pergunta, pelo menos. Já. Com certeza. Eu li o livro do Lira, inclusive eu sou citado na apresentação, né? Ele só citou a mim e o Wilson Garcia, viu, ali na apresentação. Então, Luciana, eu não me recordava, e você falando, você me reacendeu. Eu fiquei muito intrigado com a sua fala, porque você aponta que da tradução da edição do Livro dos Espíritos de 501 para 1019, Kardec também suprimiu perguntas da primeira edição, não é? Você podia me dizer quais perguntas, Luciana? Tá bom, Bruno, eu posso dizer. Essas perguntas elas estão disponíveis. Lembra que eu falei da tabela no final? Mas já que você está perguntando, querendo saber, eu te conheço, você quer ver o detalhe. Eu vou mostrar esse detalhe para você. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela aqui de novo e a gente vai lá para o final, aonde tem a tabelinha. Só um minutinho. Que a gente faz ao vivo, vai no que vai. Então, aqui nessa parte 3, a gente tem a correlação entre as questões da primeira e da segunda edição. Então, veja aqui a legenda. Quando há correspondência total ou parcial, ou seja, é possível que apenas parte da pergunta tenha sido aproveitada, ela está de verde. Se a pergunta está só na segunda edição, mas não tem na primeira, as novidades, elas estão de violeta. E as que tem só na primeira edição, sem correspondência na segunda, está de azul. Então, são duas tabelas. A primeira parte mostra a segunda edição do lado esquerdo e a correlação da primeira. Olha aqui, você vê ó, quantas novidades. Tudo que está pintado aqui de violeta entrou depois. Agora eu vou chegar lá no ponto que você gostaria de ver. Você vai ver aqui. Olha quantas perguntas, né? As 1019. Agora,
O que é que tinha na primeira edição e que ficou na segunda ou que saiu? Tá vendo tudo que está aqui de azul, ó, Bruno? Saiu. Aí tem várias coisas, várias coisas. Eu vou agora fazer uma coisa que você não me pediu, eu vou fazer de complemento para você. Que eu vou nessa questão 61 aqui, ó, para poder te mostrar como é que a gente mostra a questão que sumiu dentro desse e-book. Combinado? Posso ir lá? Pode ir, tranquilo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo acertar a página que está a questão 61. Deve estar mais ou menos por aqui. Deixa eu ver. Aqui, questão 60, 61 está logo aqui embaixo. Uma coisa interessante, Bruno, para eu aproveitar para falar, é o seguinte, nos nossos e-books a gente procura colocar sempre nas duas colunas a edição na sequência que ela vem. Então, se você quiser ler como seria uma edição, por exemplo, a primeira, você leria a coluna correspondente na sequência e a segunda também. No caso do Livro dos Espíritos, isso não foi possível. Por quê? Porque o rearranjo do livro foi tão grande que não tinha como deixar a ordem na primeira edição. Ele bagunçou muita coisa. Você vê, ó, a questão 60 está na 118. Você vai olhar, às vezes tem questão 70 e pouco, está lá na 400. Então, não tem ordem. Ele realmente reestruturou o livro. E aí você vê aqui, ó, por exemplo, várias coisas que ele fez, ele saiu tirando comentários e a gente colocou em vermelho, mas quando a questão inteira some, que é o caso dessa 61 aqui, a gente coloca desse cinza mais claro. Então, a gente deixou o conteúdo inteiro da primeira edição dentro do e-book, porém, não necessariamente na ordem. E aí, o que a gente fazia? Onde é que a gente colocava a questão que tinha sumido, né? Que não existia mais? A gente coloca próximo da sequência onde ele estaria. Então, a gente colocou a 61, que sumiu, logo embaixo da 60. E ela traz um tema interessante. Por que eu quis puxar a questão 61? É que ele fala da questão daqueles espíritos decaídos, né? Não tem aquela história que se conta que os anjos decaídos, os espíritos, etc. Então, o que pensar da crença? Tinha uma pergunta, tinha uma resposta e tinha um comentário. Então, é um assunto que é relevante, a gente vê ele aparecer de novo na Gênesis, e ele resolveu tirar a questão. Ele tirou o comentário das questões anteriores e tirou a questão 61. Então, esse é um exemplo. Cada um daqueles azuis que você vê lá na tabela, eles foram retirados. Você pode, então, consultar, ver, poder agora saber quais foram as questões que estavam na primeira edição e que você não lê hoje porque não tem mais na segunda. Ok? Dada essa dica, você agora vai baixar o livro para poder ver, né? Vou interromper aqui o compartilhamento. Luciana, que trabalho maravilhoso, com a tua demonstração. Inclusive, eu quero dizer para o pessoal, o site Obras de Kardec, o portal, se encontra aqui na descrição. Né? Todo mundo pode acessar. E durante essas semanas de apresentação, Luciana, como você foi muito boazinha para mim de estar aqui com a gente, por hoje vai ser só uma pergunta, né? Eu tenho que fazer uma pergunta para um coadjuvante, né? Ele está meio largado, né? Assim, meio de lado. Então, eu vou perguntar ao coadjuvante. Agora, Luciana, não se preocupe, que é uma pergunta que tem a ver com o teu trabalho, né? O coadjuvante, me diga aí uma coisa, meu amigo, curador do ACOL, um grande pesquisador que a gente ama, admira e respeita. Adair, qual a importância desse trabalho grandioso, maravilhoso de Luciana com Obras de Kardec, na tua opinião? Bruno, eu preciso respirar um pouco aqui, que foi tanta informação bacana, apesar de conhecer a Luciana, conhecer o site, né, já ter ajudado em algumas coisas, mas a apresentação aqui eu estou sem palavras, né, porque ela foi muito bacana. Acho muito legal ter 2, 3 para ela contar, porque
Obras de Kardec é muito mais do que isso que ela apresentou, muito mais do que isso, né? E a importância, cara, é só analisando o que ela mostrou, né? Mostra, demonstra, comprova que qualquer um que acha que já estudou Espiritismo, qualquer um que afirme que conhece o pensamento de Kardec, qualquer um que afirme que conhece a evolução do pensamento de Kardec, né? A gente está cansado de ouvir de alguns, né? Kardec jamais teria feito uma alteração dessa, Kardec jamais teria retirado. E a hora que você vê lado a lado, né, esse trabalho, comparando textos, né, de edições que sofreram revisões, de edições que sofreram retiradas de textos importantes, igual a gente viu, né? A, a doutrina dos anjos caídos, né? Que saiu essa questão 61, né? Que Kardec aborda mais para frente em várias oportunidades. Se a gente estivesse comparando e analisando hoje essa obra, a primeira com a segunda edição, vai falar assim, foi adulterada, foi alterada, tem mãos alheias aí, Kardec jamais retiraria um trecho importante. Então, vendo que a gente não conhece absolutamente nada ainda de Kardec. Então, o que eu posso falar? Assim, tem que conhecer o trabalho, né, idealizado pela Luciana, é algo assim que não existe no movimento espírita mundial, tem nada parecido com isso, né? E é em francês e é em português, né? Ela mostrou a parte em francês, mas tudo isso também tem em português, com as mesmas cores, né? Para quem achar que não está didático, cores, a gente vê umas cores bem femininas, né? Ela já escolhe um rosinha para não sei o quê, né? Então está bem didático a coisa. E agora fazer uma meia-culpa, né? Nesse final aqui, eu preciso fazer uma meia-culpa. Na minha apresentação do programa passado, eu falei que até a 12ª edição do Livro dos Espíritos, segundo o livro do Lira, né? Porque eu coloquei a fonte, e aí a gente vai entender agora qual é a importância, né, de se estudar, fazer estudos comparados das obras, e eu falei que o Lira tinha achado que até a 12ª tinha tido alterações pequenas no Livro dos Espíritos. Agora eu queria que a Luciana falasse. Luciana, procede essa informação ou dentro dessa pesquisa colaborativa que a gente faz, a informação que o Lira colocou merece algum reparo? Olha daí, essa questão é bem delicada, porque depende do que cada um considera que foi alteração. Eu observei que você falou aquilo no programa, que estava no livro do Lira, e me chamou a atenção, porque nas pesquisas eu achei modificações apenas até a 10ª, que foi justamente aquela nota lá dos prolegômenos que sumiu. Eu fiquei curiosa, ainda não voltei, não peguei, eu tenho uma cópia do livro do Lira, para folhear, para saber o que detalhe mudou para ele considerar que mudou. Porque eu imagino que ele tem uma razão para apresentar, mas, do ponto de vista do texto, daquilo que eu identifiquei, foi até a 10ª. E como o Lira revisou todo esse trabalho, é bem provável que aquilo que ele imaginou que poderia ser de diferente, ele possa, inclusive, ter até mudado de ideia. Aí a gente precisaria conversar com ele. Mas, sim, isso é não só importante para a gente ver a questão das fontes e das conclusões que cada um chega, como há variações de acordo com o critério que cada um escolhe. Então, não existe, sabe aquela figurinha que mostra um 6 e um 9, e a pessoa fica debatendo, dizendo é 6, o outro é 9, porque um está olhando o número de cima e o outro olhando o número de baixo, e eles estão falando sobre a mesma coisa, mas são pontos de vista diferentes. Então, muitas vezes eu vejo isso acontecer quando a gente está na pesquisa. É muito importante entender o contexto. Algumas vezes, sim, a pessoa pensou uma coisa, quando chega lá na hora, a gente descobre que houve um detalhe que passou e de fato, não é mais daquela forma. Mas também existem interpretações diferentes porque partiram de premissas e de pontos de vista diferentes. E é muito importante a gente entender para a gente poder, então, dizer qual dos pontos de vista que está de acordo com aquilo que eu estou querendo saber na resposta. Né? Então, foi legal essa sua pergunta.
Exatamente para mostrar também o que é uma pesquisa colaborativa, né? É isso. Sim. O Lira levantou algo, o Lira revisou a obra, onde a Luciana mostra que detectou até a 10ª, e aí? Uhum. Né? Então, isso é que é a pesquisa colaborativa, sem milindres e sem, né, individualismo nas análises. Porque eu só queria dar um fecho aqui no que o Adair falou. Essa questão das edições, né, é muito interessante, porque o Lira fez a primeira edição do livro, eu não sei se ele esperava que a dele, a primeira, fosse a definitiva, mas eu acho até que vale a pena, dentro desse contexto, o Lira, vocês são tão próximos que eu estou misturando um com o outro. O Lira, de repente, pode, inclusive, fazer uma segunda edição, onde ele revê, corrige a informação dele. Então, eu acho que esse é o grande ganho que tem no processo, onde um aprende com o outro. Porque todas as obras têm o seu espaço e o seu público e a sua fala. E por que não atualizá-las no momento em que a gente descobre coisas novas, né? E aí as obras se mantêm atuais. Então, fica a dica aí, meu amigo Lira. Eu sei que você está aí assistindo. Então, que tal fazer uma segunda edição do seu livro? Luciana, eu ia completar isso que a Adair falou na pesquisa colaborativa. O Lira mesmo admitiu. Quando ele acabou o trabalho de pesquisa, logo em seguida ele viu que estava superado, né? Então, essa colaboração aí entre vocês, quem sabe uma noite dessas, nós 4 aqui, o Lira vem também, qualquer noite dessa, né? Para a gente ter 2 coadjuvantes. Eu que adorei hoje aqui, viu, Luciana, foi esse sotaque nordestino, no lugar desses S's somente, esses S's aí arrastados, né? Esses R's, esse sotaque nordestino aqui, deu um molho na pesquisa, fonte primária fica muito bom com esse sotaque, viu, Luciana? Com respeito ao coadjuvante, viu? Viu, meu querido? Eu que estou concordo. acostumada, eu que estou acostumada a conviver com 2 sudestinos, né? O Carlos, o Adair, também tem o Eri, também tem o Vanderlei, é cheio de sudestino na minha vida. Eu fico feliz de estar junto com você, com o Lira, com o pessoal aqui do Nordeste. Luciana, topa domingo está aqui, né? Confirmado Sim, mesmo? firme e forte. Pronto. Sim, com certeza. Se chegas no domingo, desde o sábado eu sou feliz, viu? Desde o sábado eu sou feliz. Já. Luciana, um beijo, viu? Satisfação imensa, uma alegria imensa, viu? E meu amigo coadjuvante, obrigado pelo presente, viu? Você é meu e o boi não lambe, viu? Foi um show. Foi um show. Né? Falta Carlos Sete aqui também, uma vezinha, né? Carlos Sete está com ciúme. A gente, com a nordestina, excluímos ele, viu? Valeu. Pessoal, domingo que vem estamos aqui. Beijão, Lu. Beijão, boa noite. Pessoal, até semana que vem, sempre com Kardec, sempre com as fontes primárias. Paz e bem.